A textualidade é o conjunto de características capaz de garantir que algo seja percebido como texto. O que é texto? Vamos saber. E o que é que dá a característica de texto? É a textualidade. Vamos saber o que é texto e o que é textualidade. Nos fornece os parâmetros necessários para realizar uma boa produção textual, por meio da influência de dois fatores, quais são o semântico e o pragmático. A textualidade divide-se em diversos elementos que atuam conjuntamente na elaboração do texto, que é o seu produto final. Assim, texto e textualidade se relacionam para a produção de discursos. Deixa eu retomar, eu estou um pouco, não é gripado, é com o nariz entupido, porque eu tenho problema respiratório e eu espero que não prejudique a qualidade da minha fala. Sei que a minha voz não é muito bonita, não gosto muito, vou virar cantor, aí vai melhorar. Fator semântico, esse ponto que eu quero destacar aqui. Primeiro o fator semântico e depois o fator pragmático. Semântico tem a ver com sentido, significado, e pragmático tem a ver com uso. Então toda vez que alguém se diz pragmática, alguma pessoa se diz pragmática, quer dizer que aquela pessoa se considera prática, não gosta de muita firula, de muita enrolação, vai direto ao ponto. Deixa eu trazer um exemplo semântico. É sempre batido e é sempre que eu uso. Manga e mangueira. Aqui no Pará, manga pode ser o verbo mangar, debochar. Naturalmente pode ser a fruta, e pode ser a fruta comestível, e pode ser também o que? Manga da camisa. Por que eu falei aqui no Pará? Porque em alguns estados da nossa federação não existe essa concepção, essa acepção, essa conotação de mangar no sentido de debochar. É mais restrito aos estados do Nordeste, nossos irmãos, e a nós aqui do Norte. E mangueira pode ser, vamos lá para o Rio de Janeiro agora. Mangueira é a escola de samba famosa, conhecida mundialmente, mas de uma maneira geral, para o português falado no mundo, conhecido no mundo, mangueira é aquele objeto que conduz água, e também a árvore que dá a fruta manga. Percebam, no campo semântico, o fator semântico me traz vários significados, várias acepções para palavras semelhantes, não a mesma palavra, mas palavras semelhantes. E o fator pragmático é o fator de uso. A gente vai ver um exemplo melhor, porque agora eu não elaborei nenhum, então vou ficar enrolando aqui. A gente vai ver mais lá na frente. Vamos lá. O que é textualidade? A textualidade é o conjunto de características responsáveis por demarcar a produção de linguagem como texto, ou seja, é o que permite que algo seja percebido como um texto. Se o texto não é apenas uma justaposição de frases, é porque possui essas características que, em conjunto, permitem a unidade de sentido textual. Eita, professor, tanta coisa, não entendi nada. Se vocês analisarem, este conceito, a resposta, a pergunta, o que é textualidade, já foi falada nesses poucos minutos aí, várias vezes. E agora a gente vai aprofundar. Vamos ao exemplo 1. Casa, cachorro, justa, é amarela, cadeira em mato. Virgem de Nazaré, o que é isso, professor? Isso é frase? Exemplo 2. Jonas mora em uma casa amarela e tem um gato. No exemplo 1, o que temos é nada mais que um aglomerado, uma justaposição, tá? Para quem não tinha entendido o que significava a palavra justaposição, é uma palavra posta após a outra, apenas posta, justa, posta. Então é um aglomerado de palavras desconexas, que não têm conexão, que não fazem sentido dispostas uma depois da outra, não se comunicam entre si, não se articulam e não formam frase, está destacado aí. Então, nem sempre o que eu vejo escrito é uma frase. Frase na frase existe uma unidade mínima de sentido. Então, quando eu digo fogo, grito, né? No caso, fogo,
Ou quando eu digo silêncio, eu tenho frase no primeiro exemplo, fogo. Eu tenho frase no segundo exemplo, silêncio. Sim ou não? A resposta para ambos os casos é sim, porque é uma unidade mínima dotada de sentido. Naturalmente, se eu digo fogo, gritando, né? Você vai falar, isso daí é fogo. É frase. Nesse contexto, sim. Isso aí é fogo. Mas se eu digo apenas fogo, é uma palavra solta. Agora, quando eu dou a entonação adequada, fogo, falando, é o tom que vai determinar. E se for na escrita, como é que eu determino que é uma frase? Usando a exclamação. Fogo! Ó, eu gritei porque é que eu estou falando, mas na escrita o ponto de exclamação vai me ajudar a ter essa noção de que ali é uma frase sim. E quando eu digo silêncio, em vez de eu dizer, ei, por favor, dá para parar de falar, faz silêncio, eu fui sintético, eu falei apenas silêncio. Também a entonação ou o ponto de interrogação, de exclamação, me desculpem, é o que vai orientar que aquilo ali sim é uma frase dotada de sentido. Já o segundo exemplo, voltando aqui ao exemplo, Jonas mora em uma casa amarela e tem um gato. Configura a frase, pois apresenta algo de quem se fala. Quem é meu sujeito? É Jonas. O que eu falo sobre ele? Que mora em uma casa amarela e tem um gato. Então, esse daí é o meu predicado. Todo texto é um ato comunicativo, visto que ele só é produzido em função de uma motivação inicial, um desejo de dizer ou expressar algo. Para que o texto funcione adequadamente, precisa apresentar essas características, permitindo assim que o ato comunicativo se estabeleça com eficácia. Então vamos voltar a um ponto muito importante aqui, porque eu estou falando, vai jorrando, né? E quem ouve, quem lê, meu Deus, não entendi muita coisa. Vamos lá. Deixa eu destacar aqui o trecho mais importante. Lá no comecinho, vamos até a metade do período. Todo texto é um ato comunicativo, visto que ele só é produzido em função de uma motivação inicial. Olha aí. Então, o texto é um ato comunicativo porque existe uma motivação inicial. Qual é essa motivação? Desejo de dizer ou expressar algo, seja o que for. Então, esta é a condição mínima para que haja textualidade. Vamos lá. Quais são os fatores de textualidade? Estes fatores encontram-se divididos em duas categorias e são fundamentais à interpretação de texto tão cara no sentido de querida, tá, gente? Quando eu digo meu caro, não é que a pessoa seja cara no valor de dinheiro, é meu querido. Então, meu caro, meu querido, minha cara, minha querida, não minha cara, meu rosto. Novamente aí semântica, o sentido, e pragmática, o uso. Então, a interpretação de texto é muito cara a nós desde o momento em que nós entramos na escola. Na verdade, antes até, né? Porque quando nós somos bem pequenininhos, antes de ir para a escola, nós ouvimos historinhas, nós vemos desenhos animados, vemos vídeos no YouTube, enfim, nós temos um mundo, um universo ao nosso redor, cheio de informações que muito nos agrada. E, me desculpem, tudo isso faz parte da interpretação de texto. A interpretação de texto, formalmente, vai surgir para nós a partir do momento em que nós entramos na escola. Então, vai ali do pré, jardim, primeiro ano, o momento em que a pessoa entra, até o momento em que ela decide estudar. Isso daí é invariável. E involuntariamente ao longo do dia, na nossa convivência diária com as mais diversas pessoas. Eu chego e alguém está conversando, ali tem umas 3 pessoas falando sobre um assunto, eu digo, o que foi que aconteceu aí? Não, a gente está falando ali do menino que... aquele lá, não sei o que. Eu já pego a informação inicial e a partir de então começo a interagir. Eu começo a produzir e interpretar textos. Os dois fatores são os semânticos e os pragmáticos. Cada um deles parte de perspectivas diferentes, porém são perspectivas complementares. Uma se alinha à outra. A princípio, no início dos estudos do texto, as pesquisas focavam somente nos aspectos inerentes à língua.
Com o desenvolvimento da linguística, compreendeu-se que a compreensão de um texto não se explicava somente por seus aspectos estruturais, mas também contextuais. Assim, consolidaram-se estes dois fatores de textualidade. Vou tentar falar um pouquinho aqui em breves linhas, destacar o trecho, ou melhor, relevar o trecho destacado. A compreensão de um texto não se explica, no caso, entendeu que não se explicava, né? Não se explica somente por seus aspectos estruturais. Eu tenho também os contextuais, e nesse contexto aqui entra o fator semântico, e é nesse contexto que entra também o fator pragmático, que nós acabamos de ver são complementares. Então percebam como nós estamos fazendo uma grande costura aqui. Imaginem a linha correndo o tecido, nós seguimos e a linha vai correndo. E naturalmente não pode perder o ponto, né? Então vai amarrando aqui, alinhando, costurando e depois puxa. Quando a gente vê, está falando de elementos que já foram citados. E assim a gente vai seguir. Isso é textualidade. É citar o texto, mutuamente não, mas frequentemente, até que se estabeleça a noção real do que é um texto e de como se dá a textualidade. Os fatores semânticos são aqueles que privilegiam o estudo da estrutura textual, a língua propriamente. Ou seja, a sua concentração está no próprio texto. É o texto pelo texto. Nessa categoria apresentam-se dois elementos da textualidade. Estes aqui são dois importantes aliados de vocês na vida escolar. E eu estou, embora vocês estejam no 9º ano, já estou focando aqui no Enem, que vai ocorrer daqui a 3 anos mais ou menos, para vocês, claro. Coerência e coesão. A primeira, naturalmente a coerência, foca nos sentidos construídos e na não contradição entre as ideias. E a segunda, nas amarrações do texto, nas relações estabelecidas entre as partes para unificar o sentido. Vamos lá. Nos nossos poucos momentos juntos presencialmente, eu quero dizer, fisicamente, né? Em sala de aula, eu falei sobre coesão e coerência. Vamos primeiro à coerência. Qual é o conceito básico de coerência, independentemente de nós estarmos falando de texto? A coerência é manter um equilíbrio, manter uma postura. Então, se eu digo que eu sou apaixonado por todos os frutos do mar, mas eu detesto lagosta, eu não estou sendo coerente, eu estou sendo incoerente, porque eu acabei de falar que eu adoro todos. Todos quer dizer sem exceção de nenhum. Mas eu faço a distinção. Não, tem um que eu não gosto. Então aqui não há coerência. E coesão tem a ver com ligação. Assim como eu falei há pouco da costura, a coesão faz isso. Eu digo assim, na próxima semana viajarei para Santarém, que é uma cidade incrível. Lá encontrarei amigos. Ela é uma cidade encantadora. Eu citei primeiro a palavra Santarém, que é o meu nome. Depois eu falei que viajarei para lá. E aí na sequência eu disse que. Esse que se refere a que elemento? A Santarém, no caso cidade, a cidade de Santarém. Aí eu falei lá. Lá onde? Lá neste lugar. Santarém. Ela é uma cidade encantadora. Ela quem? Santarém. Eu usei pronomes, eu usei alguns advérbios, eu usei elementos que me permitiram fazer esta amarração, ligação, união, coesão. Aqui nos fatores pragmáticos vai surgir o nosso segundo tema, que era um subtema e cresceu a ponto de se tornar o segundo tema, que é a intertextualidade. É o quinto, já devem ter visto ali. Vamos lá. Os fatores pragmáticos referem-se a aspectos extratextuais, ou seja, que estão além do texto, estão fora do texto, no caso, fora da língua. No entanto, influenciam tanto a produção quanto a recepção ou compreensão do texto. Esses fatores continuam a ser estudados e novos
novos elementos são descobertos, de modo que novas categorias, nem sempre tão conhecidas, surgem no estudo da textualidade. Aqui nós temos as 5 principais, que são intencionalidade, aceitabilidade, informatividade, situacionalidade e intertextualidade. Tem um elemento aqui que eu quero destacar, deixa eu reencontrá-lo. Tá. Sobre os fatores pragmáticos como um todo, que vão para além do texto. Aqui preciso fazer naturalmente a relação com os fatores semânticos. Os fatores semânticos têm a ver com o sentido, o significado, e nós vimos que se detém a estrutura do texto. Então lá está escrito perna de sabiá. O que é a perna de sabiá? É a perna do passarinho chamado sabiá. Mas eu creio que vocês tenham entendido que neste contexto, perna de sabiá se refere a alguém, a alguma pessoa que tem a perna fina como a de um sabiá. Essa estrutura está dentro do texto, mas também vai além. Já entram aqui os fatores extratextuais. O primeiro aqui, vamos trazer como esse exemplo, para exemplificar a minha atual fala. A intencionalidade, eu tenho uma intenção. Então, se eu converso com alguém, uma criança de, 4 anos, provavelmente ela não saberá que a perna de sabiá se refere, na verdade, é um apelido a uma pessoa que tem a perna fina, tá bom? Então, a gente vai aprofundar isso daqui nos exercícios. Em todo caso, os fatores semânticos se detêm à estrutura do texto, análise dentro do próprio texto, e os pragmáticos, que são os de contexto, que se ampliam mais, são extratextuais, vão para além do texto. Vamos ver um a um a partir de agora. Voltando aos fatores semânticos, vamos ler aqui para seguir uma ordem melhor, mas é para fazer tudo de uma maneira bem orgânica. Elementos da textualidade. A textualidade é composta pela junção de diversos elementos que são um conjunto de aspectos que constroem os textos e influenciam seu sentido, tanto no que se refere à produção quanto à compreensão, que se dividem entre semânticos e pragmáticos. Assim, cada elemento prioriza uma ou outra perspectiva, mas com um objetivo final comum, a garantia da textualidade. Novamente, esse palavrório todo aqui. O que é palavrório, professor? Um monte de palavra que parece confusa. Confuso, né? Um monte confuso. Tudo isso daqui, mais uma vez, é aquela costura que a gente está fazendo. Está seguindo e volta para o mesmo ponto. Curioso isso, né? Então, o resumo tudo precisa garantir a textualidade. Todos esses elementos se somam, semânticos, pragmáticos, e a intenção é garantir a textualidade. Então, vamos ver a coerência que já foi citada. E agora aprofundar um pouquinho mais. É o elemento responsável por garantir a fluência, a clareza e a não contradição das ideias. Vai se focar no texto em seu aspecto semântico. Amplia um pouco o que eu falei sobre coerência. Coesão. Elemento responsável por garantir a amarração entre as ideias do texto, evidenciando as relações estabelecidas e servindo para associar, retomar e conectar as partes do texto. Eu falei de amarrar, tá aqui. Cadê o elemento? Amarração, tá aqui, né? Amarrar, costurar, são termos que não parecem tão usuais na língua portuguesa, no caso não na língua portuguesa, mas na aprendizagem da língua portuguesa, são mais voltados à costura, mas funcionam assim, porque também já falei em alguma aula para vocês, em 2, em 10 talvez, que a palavra texto, a origem dela é latina e tecidos. Tecidos, esse mesmo, textos, tecidos vai chegar, né, em algum momento assim, a essa forma. O mesmo, assim como nós temos a percepção de tecido, pano, que serve para fazer a roupa, que é costurada com a linha e a agulha, naturalmente. Vamos lá.
No que tange aos elementos de fator pragmático, apresenta-se um número maior de elementos, alguns considerados os principais por serem mais reconhecidos e consagrados, e outros que são novas propostas para ampliar os estudos. Vamos à lista dos 5 primeiros elementos de fator pragmático. Caixa Econômica Federal. Vem para a Caixa você também. Segundo elemento, aceitabilidade. Refere-se à recepção do texto, à compreensão do interlocutor sobre a mensagem. O nome ajuda muito a entender. Aceitabilidade tem a ver com a aceitação. Mas eu não entendi, professor, por que está aí Caixa Econômica, vem para a Caixa, né? A Caixa Econômica é um dos bancos mais famosos do Brasil. São os dois grandes bancos públicos federais do Brasil, são Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Então, provavelmente,
sei lá, eu não quero ser leviano, mas a grande maioria da população brasileira conhece a Caixa Econômica. Tanto que quando a pessoa vai a este banco, poucas vezes diz, eu vou até a Caixa Econômica Federal. A pessoa fala, eu vou até a Caixa. Eu vou lá na Caixa. E ninguém pergunta, mas que Caixa? A pessoa, quer dizer, ninguém, eu não quero generalizar. Mas, em geral, não se pergunta, em que Caixa é essa já? Não, a Caixa Econômica Federal. Então, por este motivo, a Caixa Econômica, quando monta uma ação publicitária, não precisa investir tanto para divulgar o seu nome, porque já é muito famosa. Diferente de um banco como, deixa eu pensar aqui, um banco digital que faz muito sucesso, o Nubank, aquele do cartãozinho de crédito roxo. Precisa divulgar bastante. Então, na televisão, que é uma coisa que vocês desta geração assistem pouco, eu, que cresci na frente da televisão, hoje assisto quase nada, porque mudaram os nossos hábitos. Agora a gente faz muita coisa via internet. Então, YouTube, que é de alguma maneira o mais básico, porque não precisa pagar por ele, Netflix, Prime Video, Globoplay, Spotify, tantas e tantas coisas que para ter acesso nós precisamos de internet, seja via telefone, via computador, mas via internet. E aí a ação do Nubank tem que ser diferenciada em relação à ação da Caixa Econômica, para se estabelecer enquanto marca. Então, a aceitabilidade vai nesse sentido. Se eu sou muito famoso, eu falo pouco. Se eu sou nada ou pouco famoso, eu tenho que falar bem mais. Percebam a simplicidade da propaganda. Caixa Econômica Federal, vem para a Caixa você também. E este logo da Caixa, eu não sei, mas eu vi no momento em que foi atualizado, eu suponho que tenha 10 anos ou pouco mais. Antes era um outro formato de X. E aí agora nós temos esse destaque para duas abas laranja que formam um V e um A ao mesmo tempo, indicam presente e futuro, não tem ligação com o passado. Tem uma leitura que vai nesse sentido. E percebam que o você está escrito em laranja, faz uma alusão ao Vzinho que se formou com a parte da letra X. Então, é uma conexão entre a Caixa, que é a empresa, e o consumidor, que somos nós em potencial. Situacionalidade. O nome já diz muito. Tem a ver com a situação. Refere-se ao contexto no qual o texto está inserido, seja na produção ou na leitura. Esse elemento interfere no uso da língua, na escolha e polidez das palavras, no tom de voz e por aí vai. Graças às situações de uso, um texto pode ter sentido em um contexto e não o ter em outro. Temos uma chamada, a tirinha do Chico Bento, quando o humor é provocado pela quebra de expectativa. Vamos ver qual expectativa foi quebrada. A mãe do Chico diz a ele, Chico, você tá muito cabeludo, precisa cortar o cabelo. Não quero, mãe. A professora falou que o barbeiro transmite a doença de Chaga. Qual expectativa foi quebrada aqui? Vocês conseguiram perceber? E professor, mas geralmente, fala aqui de humor, geralmente tirinha de quadrinho, tirinha no caso, né? História em quadrinho, é engraçado e tal, é que eu não tô vendo graça. Não existe um humor assim aqui, aquele que vai morrer de rir, doer a barriga. Mas existe sim um gracejo, como diria a minha avó. A mãe diz para ele cortar o cabelo porque está cabeludo e ele diz que não, porque a professora disse que o barbeiro transmite doença de Chagas, seria a forma correta. O que houve aqui? A mãe disse algo e o garoto interpretou de outra maneira, baseado numa fala anterior da professora. Então, existe toda uma situação de desencontros. Vocês sabem que o barbeiro é como é que a gente fala lá na ciência? Agente etiológico, transmissor da doença de Chagas.
e geralmente se infesta, não, se encontra, se aloja em madeiras. Então, casa de madeira, que tem a parede toda de madeira, vai apodrecendo e o barbeiro gosta de ficar lá. Também gosta de ficar em barro. E por que barbeiro? Os primeiros registros... eu estudei isso, gente. Isso é um detalhe. Os primeiros registros de ataque desse mal aí, das pessoas que apareceram contaminadas com a doença de Chagas, as pessoas relatavam apareciam com o rosto inchado, seriamente comprometido, e aí observaram que geralmente era durante a noite que ocorria o ataque, na hora que a pessoa dormia, e nesses ambientes mais inóspitos, né? Então, geralmente uma casa de madeira, uma casa de madeira é muito pobre, ou então casa de barro, que aqui no Pará a gente chama, em alguns lugares do Pará a gente chama casa de pau a pique. Não sei como vocês conhecem esta construção de casa de barro. Pode ser simplesmente casa de barro. E aí, como ele ferrava o rosto, associaram e ficava com uma deformação muito grande. De alguma maneira tinha um aspecto de quem estava com a barba mal feita, barba cheia, homem ou mulher, tá? E aí, bem, quem é que faz a barba é o barbeiro. Quem estudou este inseto, acho que é inseto, esta tragédia, essa desgraça, foi o Carlos Chagas. E aí, vocês já devem ter aprendido em ciências, mas vão aprender ainda mais, que às vezes o pesquisador que descobre aquela doença, aquele fenômeno, aquela síndrome, seja lá o que for, acaba batizando a doença com o seu próprio nome. Então, nós temos a doença de Chagas, nós temos a síndrome de Down, o pesquisador se chamava Down, temos a síndrome de Klinefelter, que vocês vão estudar lá no ensino médio, e tantas outras doenças e descobertas científicas se dão assim. E aí o Chico confundiu tudo. A professora falou do barbeiro inseto, agente transmissor da doença de Chagas, e a mãe falava do barbeiro profissional, que corta cabelo, que faz a barba. O Chico confundiu tudo e, com medo, preferiu ficar cabeludo a contrair a doença de Chagas. E aí nós temos a situacionalidade, tá? Que se aplica nesse contexto. Informatividade. Refere-se aos dados que o texto apresenta, se são informações novas ou conhecidas. Para que o texto tenha fluência, é importante que balanceie os dois tipos de informação. Se o texto só apresentar informações conhecidas, pode ser redundante. Se apresentar só informações novas, pode ser incompreensível. Então, vamos à propaganda em questão. Isso daí vocês devem ter reconhecido pela estrutura, que é uma propaganda feita em um outdoor. Veja, revista Veja. Na mira dos espiões do governo, arapongas da Agência Brasileira de Inteligência vigiaram os passos do governador Itamar Franco, do procurador Luiz Francisco e de não sei o que, nananã. Aí dá para ler lá no finalzinho, saúde. E ao lado a informação complementar, até mesmo com destaque maior do que a própria capa, descobrimos uns zeros à esquerda no governo, os 007. Vamos lá, que eu vou ter que explicar para vocês. Eu suponho que vocês não tenham acesso a algumas informações. Vamos começar aqui pelo último ponto. Zero à esquerda. Os últimos pontos, no caso, né? Zero à esquerda. Vocês sabem o que significa? Eu tive uma tia muito amada, que infelizmente já partiu, que dizia muito para mim, para os meus primos, para os meus irmãos, que se a gente continuasse se comportando de maneira inapropriada, sendo mal educado, sendo grosseiro, não querendo estudar, não querendo fazer o que ela estava pedindo, nós seríamos na vida um zero à esquerda. Por que zero à esquerda, tia? Vamos lá para a matemática. Ela dizia para nós, né? Vamos lá para a matemática. Eu tenho 1. Eu acrescento o 0 ao lado do 1 à direita. Quanto é que forma? 10. Eu tenho 0. Eu tenho 1, mesmo 1.
eu acrescento o 0 ao lado esquerdo do 1. Quanto é que fica? 1. Então, 0 à esquerda não soma. É nesse sentido que nós temos a construção de uma expressão popular, um provérbio popular. 0 à esquerda é aquilo que não serve para nada. E nós estamos, a Veja, no caso, né, está na mira dos espiões do governo. A Veja descobrimos nós da Veja, uns zeros à esquerda neste governo. Quem são? São os 007. Tem muitos elementos envolvidos aqui para nós formarmos a compreensão do que se trata de fato. 007, eu creio que vocês saibam também, é o agente mais famoso do mundo, o espião mais famoso do mundo, que, sei lá, tem mais de 60 anos e tem uma infinidade de filmes, tem jogo de videogame, tem os livros originais, é uma franquia de sucesso absurdo. Então, olha só as relações que se dão. Vamos voltar ao conceito para poder entender melhor, que eu expliquei a propaganda, mas nós precisamos retomar o conceito para fechar a compreensão de fato. A informatividade refere-se aos dados que o texto apresenta, se são informações novas ou conhecidas. Vamos lá. Quais são as informações novas aí? Que a Veja está na mira dos espiões do governo. Araponga, que é uma forma de chamar espião, da Agência Brasileira de Inteligência, Arapongas vigiaram os passos do governador, tal. Então, aqui nós temos informações novas. Quais são as informações conhecidas? A expressão zeros à esquerda, que está no plural, o 007, que eu acabei de falar, e fala de algumas figuras famosas. O Itamar Franco foi o vice-presidente aqui no Brasil, lá no começo dos anos 90, e aí quando o Fernando Collor, que era o presidente, foi afastado do cargo, o termo em inglês é impeachment, em português seria impedimento, sofreu o impedimento, quem assumiu foi o Itamar Franco. E aí ele é uma pessoa famosa também, foi um político famoso. E então nós temos aí um misto de informações novas e informações conhecidas. Para que o texto tenha fluência, é importante que balanceie os dois tipos de informação. Agora, vocês que são muito novinhos, não tem nem 15 anos, talvez realmente não tivessem estudado sobre o período recente da nossa democracia aqui no Brasil, coisa de 30 anos para cá, e não soubessem quem é Itamar Franco. Eu apresentei esta informação para vocês. Para vocês é uma informação nova, para mim era uma informação dada, uma informação conhecida. Em todo caso, nós estamos mantendo a fluência, o equilíbrio, o balanceio entre os dois tipos de informação. Se o texto só apresentar informações conhecidas, pode ser redundante, desinteressante, chato. Eu não quero ver isso. Está reprisando a novela tal pela 4ª vez. Eu não quero ver, eu já vi as outras 3 vezes, por que eu vou ver agora? Você vai falar que faz 1 ano. Eu quero ver outra coisa. Aí eu vou pegar talvez um filme que eu ainda não tenha visto, uma novela que eu não tenha visto, ou enfim, vou ver qualquer outra coisa. Não é interessante se é repetitivo, se é redundante. E se apresentar só informações novas pode ser incompreensível. É muito comum vocês, alunos, ficarem atordoados. Professor, eu não estou entendendo nada. O senhor pode falar mais 2 vezes, eu não vou entender porque está muito difícil, professor. Às vezes acontece, não só com vocês, comigo também. Eu ainda estudo e tem alguns temas com os quais eu me deparo e digo, o que é isso? Essa palavra eu sei o que significa, mas o que é este conceito aqui? Como é que eu vou aplicar isso daqui? Então, às vezes existe, sim, essa situação de muita informação nos deixar apavorados e até querer desistir. Mas é importante que a gente busque o equilíbrio e aí a gente vai jogando nas 2 áreas, o que eu conheço e o que eu não conheço. Vou mesclando e o meu conhecimento vai se ampliando. O nosso último elemento, que é aqui um subtema e já vai se tornar tema, intertextualidade. Refere-se às relações discursivas entre diferentes textos.
Mesmo que não haja intertextualidade explícita no texto, precisa considerar informações prévias à sua produção. Desse modo, todo texto carrega outros textos em sua composição. Vamos lá, agora eu vou começar pelo fim. Aqui fala que todo texto carrega outros textos em sua composição. É um elemento, é um conceito muito interessante da análise do discurso, que é uma corrente da linguística que foi difundida na França e ganhou adeptos ao redor do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Caso algum de vocês queira ser professor de português, vai estudar letras na universidade e fatalmente vai estudar análise do discurso, que é uma área fascinante. Quando eu lembro lá da minha época de graduação, é uma das coisas que me dá mais alegria, não vou dizer saudade propriamente, mas alegria assim, de ter estudado e de minimamente dominar é a análise do discurso, porque tem essa noção de que nenhum texto é inédito, sempre já foi falado por alguém de alguma maneira e agora está sendo retomado, reconstruído, reconfigurado, é bem legal. E a intertextualidade é talvez a mãe disso daí, a mestra desse conceito aí de releitura de textos. Bem, tá um pouco desfocado, né, porque eu tive que ampliar a gravura, mas no materialzinho de vocês aí no papel tá todo bonitinho. E no PDF também. Então nós temos a figura central, que é a clássica Mona Lisa, ou no original Gioconda, lá na Itália. E 4 novas leituras dela. Deixa eu pensar aqui. 3 bem populares, bem caras a vocês. E uma, provavelmente, que vocês não pegaram exatamente. Sabem que se trata da Mona Lisa, mas não exatamente todos os elementos que envolvem aí a composição. Vamos lá, vamos da esquerda para a direita. A primeira Mona Lisa, ao fundo nós lemos Bombril. E à frente nós temos 3 garrafas provavelmente de amaciante. Não sei se vocês conseguem perceber, mas a Mona Lisa aí é representada por um homem. É um ator chamado Carlos Moreno, que fez muito sucesso, mais uma vez falando dos anos 90. A Bombril, que ainda existe, é uma empresa muito grande, muito famosa e importante no cenário nacional, nos anos de 1990 e meados de 2000, fez muito sucesso. No domingo à noite, na televisão, no intervalo do Fantástico, que era o programa mais badalado também naquela época, lançava a sua nova campanha publicitária. E o garoto propaganda era este homem aí, este ator. E ele geralmente vinha vestido de mulher. Ele vinha de homem muitas vezes, mas geralmente vinha vestido de mulher. E vocês não têm noção do impacto que causava o lançamento da campanha da Bombril. No outro dia na escola, eu aí, sei lá, com meus 12, 13 anos, comentava com os meus colegas. Era um negócio que hoje quem faz é a internet, só que com a diferença de que é quase em tempo real. Existem as lives, que em português seria os ao vivo, né? A gente usa o termo em inglês, vai fazer o quê? Então, está acontecendo a transmissão, o cantor, o artista, seja lá quem for, o político está falando, e a gente está com o telefone na mão, mandando mensagem no WhatsApp, está comentando lá, se for no YouTube, no Instagram, tá em tempo real. Era uma coisa realmente avassaladora o que a Bombril causava. A segunda imagem é da Mônica, famosíssima também, da Turma da Mônica. A terceira é a Lisa Simpson, do famosíssimo desenho Os Simpsons, ainda em exibição, está na 33ª, 34ª temporada, se não me engano, lá no TV a cabo. E a última é a Mona Lisa Lego. Então eu suponho que vocês não conhecessem a primeira, da Bombril, e as outras 3, sem dúvida, reconheceram de imediato. Deixa eu tentar trazer mais alguns pontos aqui para ampliar nossa compreensão. Então, relações discursivas entre textos. Qual é a relação de discurso entre a Mona Lisa e as demais? Total, é a base. Houve paródia, não é isso? Houve paródia da Mona Lisa. Então, ela é a original e os outros são
cópia de alguma maneira, mas não uma cópia escrachada, não é uma pirataria, é uma releitura, então é uma homenagem. Aqui fala da intertextualidade explícita. Não, na verdade aqui, este exemplo em especial, nós temos neles todos a intertextualidade explícita. A diferença, o único diferente aí de fato é o da Bombril, porque como é uma marca, está vendendo não só o produto, os produtos ali da linha de amaciantes, como a marca Bombril, que a gente conhece mais como palha de aço, né? A esponja de aço. Os outros são releituras quase literais da obra original. Vamos lá para nosso segundo tema da aula de hoje. Opa, me antecipei. Não é ainda, vamos finalizar aqui. Então, além desses novos elementos têm sido incorporados, só que nós não vamos estudar a fundo. Nós temos os contextualizadores, que referem-se a informações contextuais que são necessárias à compreensão dos textos, como data e local. Sem voltar para a página anterior, eu tive que explicar que a Bombril foi muito importante nos anos de 1990 e 2000, então há 20 ou 30 anos. Vocês não eram nem projeto de gente, então eu de alguma maneira datei para vocês, não precisou dizer o local, mas a data sim, o período no caso, não a data. Consistência refere-se ao desenvolvimento das ideias, exigindo do texto uma construção mais sólida e menos contraditória. Todo texto, na verdade, esse elemento aqui foi apresentado como novo, mas se a gente for analisar, eu sempre preciso ter consistência na minha fala. Vocês estão, espero que ainda estejam, que a aula está longa, espero que ainda estejam aí ouvindo, mas se alguém tiver lá com, sei lá, 15 minutos, eu tenha falado alguma coisa que desagradou, esse professor está falando besteira, ele pensa que é professor de português e não sabe nem o que está dizendo, eu não vou mais ficar aqui, perdendo o meu tempo. Então, se eu não tiver consistência na construção da minha fala, vou desinteressar o meu espectador, o meu interlocutor. Então, não pode ser contraditório, eu tenho que construir uma fala sólida. Focalização refere-se à concentração do texto em uma parte do conhecimento ou não. Desse modo, entende que a compreensão do texto passa também pelas áreas do conhecimento às quais ele recorre. Então, dentro da minha explicação aqui, da nossa aula, eu pontuei sobre a doença de Chagas. Aí eu falei, é agente etiológico? É inseto? Como é que dá o nome? Eu não tenho propriedade. Então, eu fiz essa parte aqui do ou não. Uma parte do conhecimento ou não. Eu quis trazer elementos a mais. Só que eu não tenho as informações agora. Eu não vou para a aula para pesquisar e trazer este ponto, porque não é relevante de fato. Não vai diminuir a consistência da minha fala. Não vai se tornar uma fala contraditória. Então, eu mudei o foco. Eu tirei do que eu queria falar, porque eu não tenho os elementos necessários, os recursos necessários, e foquei em outro canto, dei outra abordagem, para continuar construindo o meu conceito. Diferença entre texto e textualidade. Apesar de texto e textualidade estarem no mesmo círculo de estudos e estarem relacionados, o conceito e a aplicação de cada um são diferentes. O conceito de textualidade, como analisado acima, refere-se às características presentes em uma produção textual e que são responsáveis por caracterizá-la como texto. O texto, diferentemente, é o produto final, ou seja, aqui não tem mistério, o texto é a própria produção textual, construída com base nos elementos da textualidade. O texto é uma unidade de sentido, um ato comunicativo realizado por meio de uma produção de linguagem, que pode ser somente verbal ou pode ter a utilização de outras linguagens. Eu chego na porta, já falei de silêncio, vou retomar o conceito de silêncio. Eu chego na porta não, mas eu chego em um hospital
e vejo o desenho ou a foto de uma enfermeira, geralmente é uma foto, a foto de uma enfermeira com o dedo em frente à boca. O que ela me diz, sem dizer uma palavra propriamente? Silêncio. Se fosse uma frase, aqui silêncio também constitui frase, nós já vimos isso, né? Mas se fosse uma frase mais estruturada, por favor, façam silêncio. Ou proibido fazer barulho. Então, eu posso construir uma frase com elementos verbais, que é a palavra falada, como dela eu uso agora, a palavra escrita, como vocês têm acesso pela tela do computador, ou simplesmente um símbolo gráfico, algum outro elemento, que não necessariamente é uma palavra, mas ainda assim comunica. Então, é a unidade mínima de sentido, é a produção textual materializada, é o texto. Diferença entre textualidade e discursividade. As noções de textualidade e discursividade podem se confundir, afinal, ambas compreendem o texto como um produto também contextual. Em outras palavras, os dois conceitos abarcam os elementos extralinguísticos que influenciam a produção textual. Entretanto, apesar desse traço em comum, os estudos da discursividade centram-se na língua como um ato social, uma ação concreta no mundo, uma língua viva. Essa noção extrapola o estudo da estrutura textual pertinente à textualidade. Bem, vamos lá. Aqui é um pouquinho mais difícil de entender, mas não é nada impossível. Discursividade tem a ver com discurso, naturalmente. Assim como textualidade tem a ver com texto. Aí a gente já vai a gente vai dar um passo bem mais a fundo aqui. Mas aí não cabe no tempo da aula. Teria que montar mais uma sequência aí de umas 3, 4 aulas, talvez. A discursividade, como há pouco falei, tem a ver com discurso, se configura, aí aqui diz, ó, como um ato social, centra-se na língua como ato social. O que seria esse ato social? É a forma como eu me mostro ao outro. Nossa, eu não quero polemizar aqui. Mas o discurso... eu digo que sou uma pessoa muito boa, muito generosa, e alguém bate a minha porta às 10h30 da noite pedindo ajuda. Quer um prato de comida ou então quer dinheiro para pagar a passagem de ônibus e voltar para casa. Aí eu digo, não, vai embora daqui. Ou então eu nem atendo, deixo a pessoa tocando a campainha, batendo palma lá na frente e ignoro. Aí quando é amanhã, eu vou à igreja e lembro disso. Eu comigo mesmo vou ficar mal. Eu, meu Deus, como eu pude ser cretino assim, que eu digo para todo mundo que eu sou uma pessoa tão boa. E as pessoas acham isso. Ele é um cara bacana, ele é uma pessoa do bem. Então o meu discurso fala uma coisa, mas a minha prática diz outra. Então é nesse sentido que a língua é um ato social. E já o texto, a textualidade, foca na estrutura textual, basicamente. Eu falei aqui de uma maneira muito sintética, espero que vocês tenham conseguido captar minimamente, mas a gente tem que entender, o resumo do resumo é esse: o discurso às vezes não é exatamente a prática. Então a gente vê muito isso em política. Não se preocupem que eu eleito não vai ter mais um buraco na rua da casa de vocês, no bairro, pavimentação perfeita, esgoto, enfim, tudo funcionando do jeito que vocês querem. Se elege, mano, vai atrás desse homem que tu vai ver se encontra assim. Não vai nem lembrar que olhou a tua cara um dia. A discursividade centra-se na análise dos valores sociais, identitários, políticos e culturais que são construídos, combatidos, reconstruídos ou criados a partir da linguagem. Desse modo, todo discurso possui valor social, que independe de sua forma cumprir ou não determinados padrões estabelecidos culturalmente. Então já antecipei o que seria falado aqui acabei de antecipar o que seria falado
último parágrafo. Aí tem aquelas questões de construção social, né? O que é bonito, o que é feio, ser gordo é bonito, ser magro deveria mudar, o cabelo, como é que tem que ser usado, homem pode usar cabelo comprido, sabe? É nesse sentido que vem a construção dos discursos. E aí é dito que alguns são construídos, outros combatidos, outros reconstruídos, outros são criados, e aí vai. Aí também a gente já poderia entrar numa polêmica, eu só vou pontuar aqui, a questão da linguagem neutra, que é a coisa mais estúpida que surgiu recentemente, não é tão recente, né, mas ganhou força recentemente, e não se preocupem que não vai vingar. Tive aula com uma criatura aí, e eu não quero dizer o sexo da pessoa, né, de repente tá vendo essa aula, vai saber. Ele estava falando, meninas, alunos, me deu vontade de mandar este professor tomar naquele lugar, mas enfim, vamos pular de polêmica, vamos lá. Agora sim, nosso segundo assunto, tão querido por mim, não sei por vocês, espero que sim. Intertextualidade. A intertextualidade, já vimos, né, o conceito, mas vamos retomar. A intertextualidade é a presença textual de elementos semânticos e ou formais que se referem a outros textos produzidos anteriormente. Pode se manifestar de modo explícito, permitindo que o leitor identifique a presença de outros textos, ou de modo implícito, escondido. Assim, eu nem falei explícito, o que se mostra, implícito, o que se esconde, sendo identificada somente por quem já conhece a referência. Por meio dessa relação entre diferentes textos, a intertextualidade permite uma ampliação do sentido na medida em que cria novas possibilidades e desloca sentidos. Como assim desloca sentidos, professor? O sentido se amplia, vai além daquilo que foi pretendido inicialmente. Então, o Michelangelo, como é o nome? O Da Vinci, Leonardo da Vinci, quando produziu que eu citei a obra do homem, não dei o nome do autor. Agora sim, corrijo o meu erro. O Leonardo da Vinci, quando fez a Mona Lisa, lá em, sei lá, 1500 e tanto, mais de 500 anos atrás, jamais imaginou que a obra dele se tornaria um ícone da cultura pop mundial por, sei lá, meio milênio, pelo menos. A gente não sabe até quando vai ter a importância, a relevância que tem, a ponto de ser reproduzido como desenho animado, como campanha publicitária, como gibi, como brinquedo. Então, isso daí realmente é impossível de quantificar, de medir, de prever. Vamos lá, retomando aqui. Por meio dessa relação entre diferentes textos, a intertextualidade permite a ampliação do sentido na medida em que cria novas possibilidades e desloca sentidos. Desse modo, pode ser utilizada para melhorar uma explicação, apresentar uma crítica, propor uma nova perspectiva, produzir humor e por aí vai. Eita, aqui é muito texto, mas vamos ler. O que é intertextualidade? A intertextualidade se refere à presença de elementos formais ou semânticos de textos já produzidos em uma nova produção textual. Em outras palavras, refere-se aos textos que apresentam integral ou parcialmente partes semelhantes ou idênticas de outros textos produzidos anteriormente. Novamente, a Mona Lisa basicamente foi replicada ali. Mudaram os traços dela, que foram mudados de acordo com a intenção, mas a estrutura se manteve quase intacta. Essa intertextualidade pode ser indicada explicitamente no texto ou pode vir disfarçada, entre aspas, pela linguagem do autor. Em todo caso, para que o sentido da relação estabelecida seja compreendido, o leitor precisa identificar as marcas intertextuais e, em alguns casos, conhecer e compreender o texto anterior. Em alguns casos, nem sempre vai ser necessário. Quando vocês viram lá a peça da Bombril, vocês provavelmente não sabiam o nome do ator, não sabia o período em que foi produzido, mas quando vocês viram Bombril, opa, essa marca eu conheço, então é propaganda, entenderam? Então não necessariamente eu preciso conhecer o texto anterior. Em trabalhos científicos, como artigos e dissertações, é comum haver citação de ideias ou informações de outros textos. A citação pode ser direta,
cópia integral do trecho necessário, ou indireta, quando se explica a informação desejada com suas próprias palavras. As duas formas compreendem a intertextualidade, pois aproveitam ideias já produzidas para contribuir com as novas informações. Eita, eu estou perdendo o fôlego, porque eu estou vendo tanto texto aqui, o nariz entope mais e mais. Então, a intertextualidade é a citação, ainda não apareceu claramente esta palavra aqui, né? Mas é a citação, quando eu recorro a um texto que existe. E, embora esteja um pouquinho distante de vocês, espero que todos vocês, ou pelo menos a maioria, entre na universidade. E lá vocês vão produzir os trabalhos científicos de vocês. A dissertação, que é lá no mestrado, os artigos, que são muito comuns também de serem produzidos por quem está na universidade. Sempre precisa citar alguém. Então, eu vou falar do professor Joel Cardoso. Aí eu digo, segundo Cardoso, aí dou o nome, o ano em que foi produzido o texto dele e trago o conceito que ele já apresentou. Aí eu somo com o que eu apresento agora e crio de alguma maneira um novo conceito. Eu estou fazendo intertextualidade também. Aí eu falei intertextualidade também na minha fala espontânea e no texto bem. A intertextualidade também pode ocorrer no nível formal, quando o autor repete elementos da estrutura anterior, mas altera outros aspectos, construindo com isso um novo texto com ligações explícitas com a produção anterior. É muito comum nos gêneros artísticos, como poesia e música, em textos publicitários e por aí vai. Vamos aos tipos de intertextualidade. Temos aqui um texto visual e temos uma referência direta à Última Ceia, obra do... Quem foi que fez, gente? Foi o Da Vinci? Acho que foi o Da Vinci. O Michelangelo fazia mais afrescos, então foi o Da Vinci. E nós percebemos que aqui os apóstolos são robôs, assim como Jesus. Alguém pode achar desrespeitoso, mas eu vejo uma reverência aqui, uma homenagem singela. Achei interessante, por isso que eu mantive no nosso material, não foi limado. Quais são estes elementos aí? Alusão é o ato de indicar ou insinuar um texto anterior sem, no entanto, aprofundar-se nele. Esse método de intertextualidade apresenta de forma superficial e objetiva informações, ideias ou outros dados presentes em texto ou textos anteriores. Então, um exemplo simples aqui, como diria o poeta, amanhã é outro dia. É uma alusão, eu não me aprofundei, eu simplesmente citei e passei. Eu deixo claro que o texto não é meu, mas também não vou além disso. Quem falou? É um poeta aí. Não sei, não interessa, não importa, mas ajudou a construir o sentido que eu pretendia. Eu tenho algum conhecimento poético e eu estou fazendo uma poesia, entendeu? É mais ou menos assim que seria mais ou menos essa a intenção de quem produziu esta construção. Paródia, como eu citei, em relação a Mona Lisa, nós temos paródia ali também, naqueles 4 exemplos. É o tipo de intertextualidade em que se apresenta uma estrutura semelhante à de um texto anterior, mas com mudanças que interferem e ou subvertem o sentido do texto, o qual passa a apresentar forte teor crítico, cômico e ou sátiro. Desse modo, além de construir-se um novo texto com semelhanças a um anterior, procura-se também evidenciar uma mudança de sentido. Tomemos como exemplo o texto de Murilo Mendes, que é uma paródia da canção do exílio de Gonçalves Dias, que vocês estudarão lá em romantismo, lá em literatura, no ensino médio. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturanos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir.
com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. O texto original, Canção do Exílio, começa assim. Minha terra tem palmeiras onde cantam sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. E, como o nome diz, é uma canção do exílio. Mas o que é exílio, professor? Eu não sei. Exílio é um período em que a pessoa vive fora da sua terra, geralmente do seu país, não simplesmente sair de trocar de cidade, mas é expulso do seu país por força do governo local. Seja um rei, seja um presidente, um imperador, né? Imperador, rei, um ditador, a pessoa é expulsa e tem que viver à força em outro lugar. Vive exilada, afastada de todos os seus, da sua terra, dos seus amigos, de tudo. E aí o Gonçalves Dias escreveu a Canção do Exílio quando estava na Europa, longe do Brasil, porque teve divergências políticas seríssimas aqui e precisou ir embora. Paráfrase é o processo de intertextualidade no qual o sentido do texto original é reafirmado, porém com pouca ou nenhuma semelhança estrutural. Nesse tipo, o intuito é reescrever o assunto do texto original, aproveitando principalmente os elementos semânticos já existentes para produzir uma nova linguagem com o mesmo tema. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra, ai, terra que tem palmeiras onde canto sabiá. Então aqui existe uma referência, existe citação, existe intertextualidade, sem dúvida, com o texto original Canção do Exílio, mas a estrutura está bem diferente em relação àquele texto primeiro, que é uma paródia, e ao texto original, que é a Canção do Exílio propriamente. Então, é uma reescrita, mas não tem obrigação, não se vê vinculado diretamente a reproduzir aquilo. Afinal, a intenção é criar um novo a partir de algo que já existe. É um pouco confuso, né? Tem umas concepções filosóficas aqui, mas não é difícil de entender. Vamos lá. Epígrafe é a reprodução de um pequeno trecho do texto original no início de um novo texto. Comumente, vem alocada no início da página, no canto direito e em itálico. Apesar de ser um trecho solto, a epígrafe sempre tem uma relação com o conteúdo do novo texto. E aqui eu peço desculpas a vocês porque eu acabei de dizer que vem em itálico, mas na hora que eu fiz a revisão esqueci de marcar o itálico. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. É um trecho de uma música do Chico Buarque e, como nós acabamos de ler, geralmente é reproduzido no início do texto, num cantinho da página, para, de alguma maneira, ou saudar o autor da frase original ou fazer uma referência a ele, porque o texto vai tratar vai tocar em algum tema que ele também pontuou. Isto é a epígrafe. Citação, que eu já citei aqui, agora vai ser conceituado. É quando o autor referencia outro texto por ter pertinência e relevância com o conteúdo do novo texto. A citação pode ocorrer de forma direta, quando se copia o trecho na íntegra e o destaca entre aspas, ou pode ser indireta, quando se afirma o que o autor do texto original disse, mas explicando os conceitos com novas palavras, relacionando a abordagem com o novo conteúdo. Vixe, professor, não entendi quase nada. Vamos para o exemplo? Segundo Sócrates, sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Logo, de nada adianta ter acúmulo de informações quando não se aplica a autocrítica e a reflexão como ferramentas de reconhecimento das potências e limites do nosso conhecimento. Agora eu entendi melhor, professor. Dá para falar um pouquinho mais? Com certeza.
Então, eu cito o conceito que eu pretendo trabalhar e acrescento elementos a ele, trago uma nova explicação. Então, eu valorizo o autor original e mostro que realmente compreendi aquilo que ele fala, ampliando o repertório. Diferenças entre intertextualidade implícita e intertextualidade explícita. A intertextualidade pode se expressar de dois modos, implícito ou explícito. O modo implícito enquadra as produções que, apesar de referenciarem informações, conceitos e dados já apresentados por textos anteriores, não o farão com cópias integrais nem com indicação explícita. Assim como a paráfrase de Drummond, a intertextualidade implícita cita sem evidenciar ou anunciar. Caso o leitor não conheça o texto anterior, pode encontrar dificuldades de perceber alguma relação estabelecida. Já a intertextualidade explícita é aquela que se expressa diretamente na superfície textual, ou seja, apresenta semelhanças ou cópia de trechos do texto original. Nesse processo, mesmo que o autor não conheça o primeiro texto, ele identificará ao menos que existe uma referência a outra produção. Deixa eu trazer um exemplo sobre a implícita. Eu não vou. É um conceito meio capenga, mas é o que me ocorreu agora. Eu estava vendo. Não, alguém mandou um vídeo no grupo e quando eu encontrei pessoalmente os amigos, alguém me questionou. Eu falei, eu não entendi aquele vídeo. Mas como não? Eu tava. Do fulano de tal. Eu digo, mas eu não sei quem é fulano de tal. Aí todo mundo, sei lá, umas 4 pessoas, 5 comigo. Não acredito que tu não. Eu falei, não, de que vocês estão falando? A Casa de Papel, tu não viste lá? Eu falei, não, eu sei que tem os personagens com o nome das cidades de capitais do mundo, mas eu nunca parei pra ver aquilo. Nossa, é demais, não sei o que tu tá perdendo. Então, fizeram uma citação, uma intertextualidade implícita, muito fechada, velada, e eu não captei. Eu passei batido ali, né? E já a explícita é aquela que, mesmo quando o autor não tem tanta propriedade sobre aquele conteúdo, cita, mostra, ó, aqui eu não vou falar muito porque eu não conheço, mas tá aqui o nome de quem falou primeiramente, falou antes de mim. Vamos aos exemplos. Então aqui nós percebemos que a intertextualidade aparece em diversos contextos, mas tem um grande destaque nos gêneros artísticos. Nesses contextos é utilizada como ferramenta de inspiração e criatividade, pois provoca uma ressignificação de textos já conhecidos em novos contextos. Então temos aqui a música, um trecho da música do Lenine. Não aparece aqui, mas Jaque, era para ter posto, me perdoe. Jaque Sou Brasileiro. Jaque, J-A-C-K-S-O-U-L. Jaque Sou Brasileiro. Então esse Jaque é de Jackson do Pandeiro, um grande músico brasileiro, nordestino. E soul é um estilo de música lá dos Estados Unidos. E aí o Lenine já faz uma colcha de retalhos quando mistura, faz uma referência, uma homenagem a um importante músico nacional e a um importante estilo de música mundial. E deixa claro que, mesmo misturando tudo isso, ele Lenine, ele é autor, ele é artista, é brasileiro. Então, já que sou brasileiro. Eu não vou cantar, né? Porque eu, infelizmente não tenho uma voz boa. Vamos ler o trecho. De Jackson do Pandeiro, nem Cremilda, de Michael Jackson, nem a Billie Jean. De Jimi Hendrix, desculpa, eu li errado. De Jackson do Pandeiro, nem Cremilda. De Michael Jackson, nem a Billie Jean. De Jimi Hendrix, nem a Doce Angel. Nem Angela, nem Lígia, de Jobim. Nem Lia, Lily Brown, nem Beatriz. Das 12 deusas de Edu e Chico, até das 30 Leilas de Donato e de Laila, de Clapton, eu abdico. Só você. Canto e toco só você. Só você.
que nem você e ninguém mais pode haver. Então aqui eu não preciso me delongar muito, porque a explicação já traz o que eu poderia acrescentar. A música do cantor brasileiro Lenine apresenta uma declaração de amor do eu lírico à sua musa inspiradora. Na letra, o poeta faz referência a diferentes musas, já reconhecidas socialmente, que são inspirações de outros, mas não dele, pois a sua única musa é a sua amada, verdade confirmada em só você, contrapondo-se à enumeração de musas referenciadas. Então ele citou Jackson do Pandeiro, Michael Jackson, Jimi Hendrix, Tom Jobim, Edu Lobo e Chico Buarque, João Donato, Eric Clapton, que são alguns brasileiros e outros estrangeiros. E reafirma que, embora ele saiba quem são essas pessoas aí, o que importa é a musa dele. Então ele se declara a ela. Ela é a grande inspiração da vida dele. Tivemos música, agora literatura. Mais uma vez a canção do exílio. Minha terra tem palmeiras onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro. Minha terra tem mais terra. Aqui é do Oswald de Andrade. No segundo exemplo, poema de Oswald de Andrade, encontramos a intertextualidade com o poema Canção do Exílio, publicado anteriormente pelo poeta Gonçalves Dias. Nós já sabemos, né, gente? O segundo texto apresenta elementos que evidenciam essa relação, como a repetição de expressões como minha terra, palmares, gorjeia, daqui e lá. E, finalizando a nossa aula, textos visuais, mais uma vez. Abrimos a sessão com texto visual, vamos finalizar com mais um texto visual e mais uma vez a Mona Lisa. Que é um dos textos que mais apresenta releituras, exemplificando a relação de pontos de intertextualidade com a obra original. Nas duas imagens anteriores, ou acima, é possível reconhecer a referência ao quadro de Leonardo da Vinci, a posição das mãos, a paleta de cores, o cabelo, a posição do corpo, entre outros detalhes. Percebe-se que, mesmo com tantas semelhanças, os dois textos apresentam novos sentidos para a imagem, cada um com sua assinatura específica. Então, nós temos à direita um fundo que remete à obra original, porque traz elementos de natureza. À esquerda, temos cores que remetem às cores originais. Percebam ali a proporção das linhas e a mesma tonalidade que se repete, mas é uma obra mais conceitual. À esquerda nós não temos a expressão do rosto, temos apenas a postura corporal. À direita nós temos a expressão do rosto, mas prejudicado pelo uso da máscara. E naturalmente a máscara surge no contexto em que vivemos, que é o pandêmico. Já estamos no segundo ano dessa desgraça. Ou seja, cada um... Estou falando besteira já. Cada um traz a sua assinatura específica. É isto, desfrutem, me acionem via WhatsApp e, sobretudo, estudem. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.